Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um episódio Aceita Pix. Hoje eu estou recebendo aqui a arquiteta Cláudia Pantalena. E para que todo mundo que acompanha sabe que no nosso podcast a gente tem a frase do dia. E hoje eu vou ter a honra de ter a frase do dia feita pela Cláudia. Né, Cláudia? Sim, eu pensei, eu falei, eu vou levar a frase do dia para ser a surpresa lá do nosso podcast. A gente tava batendo um papo aqui, aí eu tava comentando com ela que tem a frase do dia. Ela falou, eu trouxe uma frase. Eu falei, então você que vai fazer. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Obrigado por você ter aceito o convite. Obrigada. E vamos lá para a frase do dia, depois a gente começa falando de todo o seu currículo, toda a sua experiência na área de arquitetura, né? A frase do dia é: a vida tem a cor que a gente pinta. É de Lulena. Eu pensei em trazer essa frase do dia, mas eu acho que vai valer a pena vocês ouvirem todo o podcast, porque ao final vocês vão entender o porquê dessa frase para começar o nosso dia de hoje. É isso aí, é arquiteta, mas já tá com um pezinho no marketing. Tá aprendendo a audiência já, né? Verdade, tem que assistir até o final. Tem que assistir até o final. E aí, Cláudia, pegando um pouquinho o que você falou da parte de cores, eu queria que você se apresentasse da sua área de atuação na arquitetura. E aí, logo depois, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a temperatura de cor de lâmpada. Aproveitando esse gancho da questão de cores aí. Tá bom, pode deixar. Eu agradeço você ter feito esse convite, porque realmente chegou numa hora que esse ano eu tô completando 15 anos de formação na arquitetura, e tá me vindo, assim, uma vontade de falar, eu quero participar de bate-papos, eu quero passar informação para quem eu puder. E esse ano, até faz um mês agora atrás, eu comecei a fazer parte de uma ONG, então com umas crianças, são crianças de 5 a 15 anos, assim, é uma ONG aqui de um bairro de Campinas. E a ONG do que é? Então, chama IRCamp. Tem a assistente social, que é a Andressa, e daí eu fui a convite da Gabriela Cavalieri. Ela é designer, e ela tá fazendo um trabalho artístico, assim, com as crianças. E o legal foi que, quando ela me convidou, eu falei, Gabi, vamos escolher, assim, um artista, vamos fazer bem aquela cara de escola, vamos fazer um painel, falar, esse é o artista, o que ele faz, então a gente acabou de montar um, e é super legal de ver as crianças, assim, é novo, né? Então a gente fez, o artista se chama Calder, e a gente fez um mobile. Então o mobile você coloca um ponto de equilíbrio na peça e ela fica ali balançando, então é muito bacana de ver. E como eles têm o nome lá do grupo chama Cardume, então a gente fez vários peixinhos e eles brincarem com esse equilíbrio e tal, então foi legal de ver a carinha deles, da gente explicando. É uma coisa que pra mim eu aprendi sobre esse artista lá na minha faculdade, e eu falei, nossa, às vezes a gente fica talvez pensando que não, sei lá, não tenho o que dizer, não tenho para quem passar, mas quando eu fui lá eu me senti assim, o que eu faço é importante, né? Eu posso fazer essa comunicação. Então, eu acho legal esse tempo agora, talvez eu teve essa coragem de vir aqui, né? Mas, dizendo assim da minha carreira, então eu tô nesses 15 anos que eu tenho escritório de arquitetura, que eu faço projetos residenciais, faço residência mesmo, a casa, hoje em dia eu tô fazendo bastante interiores, e agora a gente acabou de fazer até um edifício numa cidade de interior, então tá cheio de novidades lá, projetuais. E entrando um pouquinho para falar sobre temperatura de cor, isso foi nos nossos projetos lá no escritório, a gente, sempre que vai especificar, pelo menos para um residencial, a gente coloca a temperatura de cor 3.000 Kelvin, que essa é uma medida que a gente usa para denominar, né, a tonalidade. O 3.000 é uma tonalidade amarelada. E muitas vezes a gente esbarra com os proprietários das casas ou de quem a gente está construindo, né, a casa. Aí a pessoa fala, não, mas eu gostaria que na minha cozinha e na minha sala eu costumo colocar a lâmpada de cor branca e nos quartos eu ponho amarelo. Aí... minha casa é assim. A sua casa é assim, né? É sempre assim.
Daí eu falei, daí pra eu explicar, daí eu usava, assim, algumas ideias, mas agora eu tô acabando minha pós-graduação. E daí minha pós-graduação é Arquitetura e Lighting Design. Então, o Lighting é a parte de iluminação, e daí eu tive outras diversas matérias de arquitetura. Daí, nesse meio tempo da minha vida toda, agora nesse final, eu tive algumas questões familiares. Minha mãe teve um câncer de mama, uma amiga minha também teve um câncer de mama, e eu fiquei bem, assim, balançada, triste e tudo. E eu fui buscar um pouco, assim, o porquê será dessa doença, assim, né? Então, eu fui procurar uns livros de longevidade. E daí tem um livro de longevidade de uma mulher que chama Laura Pires. E ela fala sobre a Ayurveda. A Ayurveda é uma ciência de vida indiana. E eles falam muito sobre ciclo circadiano. E o ciclo circadiano é o tempo do nosso dia, assim, do nosso corpo. Então, a gente tem essas 24 horas e nesse horário a gente faz a nossa vida. O ideal, se a gente acordasse 6 horas da manhã, é próximo... Na verdade, eles falam um horário que chama Brahma Muhurta, que você tem que acordar 1h36 antes do sol nascer. E daí, nessa hora, você tem o seu lado espiritual, pra você fazer orações, tudo. Eu já achei que fosse alguma coisa de cerveja, Brahma, coisa. Não, Brahma é tipo Deus. O Deus num outro momento, né? E daí, você acordando, se a gente pensar que a gente acorda aqui, 6 horas da manhã, e vai dormir às 10, o ideal seria nesse horário, a gente acordar e dormir. E daí, nesse horário, a gente tem o nosso acordar e o nosso viver no dia tá ligado com a luz do sol. Então, ao meio-dia, a gente está no topo, no ápice do nosso dia. E isso aqui também tá ligado com a temperatura, eu faço essa ligação com a temperatura de cor. Então, se a gente pensar que a gente vai ter essa iluminação artificial das 6 da manhã às 8, 9 horas da manhã, você vai ter uma luz artificial na sua casa. E depois, quando você sai de casa, você vai voltar aqui também às 5, 6 horas da tarde e vai dormir às 10. Então, nesses pontos, a gente teria o horário mais baixo do sol. E a meio-dia, a gente está com a temperatura de cor. O sol tem temperatura de cor de 6.000 Kelvin, que é a meio-dia, né? Então, como que a gente vai colocar uma luz de 6.000 Kelvin às 6, 8 horas da noite, que é a hora que a gente precisa descansar? Então, é por isso que essa é a minha explicação para Não é só a estética. Não é só estética. Eu gosto da luz amarela. Não tem dessa. Não é. Tem uma explicação, porque daí nesses horários, por exemplo, à noite, é a hora que o hormônio da melatonina vai começar a ser produzido. Então, o corpo tá falando, então vamos descansar, vamos abaixar a luzinha, a nossa Mas e essa mesmo. questão da cozinha, área de serviço e banheiro, que você comentou? Porque, assim, na minha casa inteira é tudo amarelo, banheiro, cozinha, área de serviço é branco. Então, é porque é uma coisa de costume, é meio que a nossa cabeça. Mas o que acontece, muitas vezes, quando você pega a lâmpada, você vai lá comprar uma lâmpada numa loja, e daí você vai ver a potência dela. O que acontece às vezes é que essas lâmpadas de temperatura de cor amarela no 3.000 Kelvin, ela é mais baixa que a potência que você está comprando uma lâmpada de 6.000. Entendi. Então você tem a gente acredita, tem esse lado de você imaginar que está mais baixo, mas seria isso que você precisa observar para comprar essa lâmpada. Que loucura, né? A gente acha que é só a cor da lâmpada, mas tem muita coisa envolvida, né? É verdade. E aí, pegando aqui, eu tenho uma colinha aqui dela, tá? É porque tem nomes diferentes aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Ó. Design biofílico. Isso é uma coisa que tá entrando como tendência da arquitetura. Tem um site, assim, que é super legal, que chama WGSN. E eles falam sobre tendência. Então, a gente está em 2024, eles estão falando de 2027 a 2032. Como que a gente vai viver lá? Então, você nem imagina, mas já estão pensando o que Mas você vai isso só pensar. Voltado à arquitetura ou Não, tudo? Eles são tendência, e daí, então é legal que eles falam assim, é muito moda, o maior é moda, mas eles falam como que as pessoas vão se portar. Então essa questão do design biofílico é uma das questõezinhas que eles
colocam porque é como as pessoas vão começar a pensar, a viver. Então se eu tô muito agora, sei lá, a gente tá muito dinâmico e trabalhando e meio estressado, então, como que a pessoa vai pensar, eu vou querer fazer mudanças na minha vida. Então, o design biofílico é nós buscando estar próximos da natureza. Então, estar próximo da natureza, às vezes a gente tem um apartamento e, sei lá, você quer colocar uma planta. Na hora que agora tá cheio de pessoas buscando, tanto que você vai nessas grandes lojas, até na loja de coisas de cachorro, tem umas corredores de planta, né? Você fala, nossa, mas eu vim comprar comida de cachorro. Não, até no supermercado, né? Então, você entra e já dá de cara com as orquídeas, né? Mas é exatamente isso, porque as pessoas estão procurando, né? Então, é uma compra, às vezes, nossa, é um horário 6 horas da tarde, você fala, nossa, vou pra minha casa, vou comprar. Você pagou R$100 numa orquídea, que você poderia comprar no Ceasa pela metade do valor. E daí o design biofílico é isso, das pessoas buscarem essa natureza. Então, você querer inserir a natureza está mais próxima de você. Porque às vezes é difícil a gente ir, vamos pro campo, fica um pouco distante. Então, é legal que agora até surgem novos dizeres que são, por exemplo, pai de planta. É a novidade. Tem o pai de pet, agora a novidade é o pai de planta. Então você pode ter uma begônia com o nome de, sei lá, Armênia, não sei. Mas o pessoal fala que quando você conversa com a planta, ela não sei, fica mais verdinha, sei lá, cresce mais, né? Eu acho que daí esse é um lado mais, sei lá, espiritual. Aí vai de cada um acredita, né? Cada um, Ô, Cláudio, fala uma coisa pra mim. Falando em psicologia, cores versus psicologia. Eu sou da área de comunicação, sei que tem muita interferência. Sim. Principalmente na hora de uma campanha, de criação de logo, tudo. E como é que é isso na arquitetura? Olha, isso aí é bem legal também. Foram essas vivências que eu acabei tendo agora na minha pós-graduação. Então, uma das matérias foi cores e psicologia. E daí a professora era muito bacana, porque assim, o curioso foi pra mim, porque eu sempre colori os meus projetos. Então eu vou fazer um escritório, vou pôr azul. Sei lá, vou fazer um quarto de menina, vou pôr um vermelho lá. E daí eu até, quando acabou essa aula, eu falei, meu Deus, deixa eu voltar nos meus projetos lá atrás pra ver se eu danifiquei alguém, né? Deu alguma desestruturada psicologicamente a alguém. Mas eu falei, não, tá tudo bem. Deu tudo certo, aquela sala azul. Então, foi legal que, assim, existe um livro que é Psicologia das Cores. Ele é super legal pra ter, assim, quem quiser se aprofundar um pouco, porque ele é mais da parte cultural. Então, fala assim, por que antigamente, sei lá, era o imperador amarelo, que são lá dos chineses. Então, era porque os mantos eram cheios de ouro, assim, né? Então, tem essa parte, o deles é mais cultural. Mas pensando em psicologia, realmente o que ela passou pra gente foi legal de ver, sei lá, vamos fazer um quarto de uma menina. Daí essa menina tenha, sei lá, dificuldade de fala. Então, que cor que a gente pode colocar pra ela? Então, eu vou colocar pra ela uma parede laranja. Às vezes, sei lá, a mãe não quer que coloque uma parede laranja. Mas, vamos entrar com alguns objetos. Porque o laranja faz a pessoa falar. Então, acho que pra você ali, você pode pôr um laranja atrás do seu nosso painel aqui ali. Eu fico olhando laranja e vou falar. Então, assim, essa parte da psicologia é interessante por isso, porque a gente pode entregar para aquela pessoa quais são as necessidades dela, né? Então, essa menininha que tinha essa dificuldade de falar, posteriormente a mãe veio e falou, nossa, claro, tem todo um contexto, né? Ela tem fonoaudiólogo, tudo, mas a gente pode ajudar essa pessoa, né? Então, tem cores que a gente coloca que são para dar esse direcionamento. Até legal de contar, depois que eu fiz essa aula da minha pós, a gente começou a fazer um projeto numa cidade do interior, fazer um prédio. Daí eu falei, nossa, eu tava super animada com a aula, né? E com as cores, tudo. Eu falei, putz, vamos colocar nessa apresentação e a gente vai falar pro pessoal da incorporadora. Então, daí foi legal, assim, vou fazer um outro exemplo pra te contar. Que foi o que a gente pensou.
Então, pensando no edifício, a gente tinha o nosso cliente principal, era lá a incorporadora. Então, o que eles desejam é construir prédio e vender, né? Então, eles acabaram de começar a atuar nessa cidade. Então, a gente pensou, vamos usar um azul, porque o azul demonstra credibilidade. Então, eu falei, então vamos deixar essa cor marcada aí. Aí depois eu pensei, mas a gente precisa pensar quem que vai comprar. Então, quem vai comprar? O que a pessoa quer imaginar? Eu vou comprar agora um apartamento dessa incorporadora que ele vai me entregar daqui 3 anos. Então, além do azul que eu vou entregar para essa pessoa vir e falar, nossa, credibilidade, ele vai me entregar, tem a questão da solidez, que é isso que eu falei ali da parte cultural. Então, a gente falou, vamos trabalhar, já que é interior, vamos trabalhar com tijolinho. É um material antigo, mas ele, dependendo da forma que a gente usar, assentasse, ele ia passar uma questão moderna. E a gente usou, então, o tijolinho para demonstrar essa solidez ali do edifício. E, ao mesmo tempo, também a cor laranja, que é o que eu falei do falar, né? A incorporadora quer passar que, eles somos bons, podem confiar, né? E daí, depois, também tinha o último cliente lá, que depois esse cara vai comprar, vai ter esse investidor que vai comprar, e, posteriormente, vai ter o cara que vai morar lá, né? Então, daí, depois a gente usou a cor bege, assim, que era uma questão mais de acolhimento, pensando... é uma cidade do interior, tem muita gente que vem de cidade grande e vai querer morar no interior, então, de pensar nesse acolhimento. Então, a gente acabou usando essas cores. Então, usamos o azul como credibilidade, depois o tijolo, aí, que era mais a solidez ali do negócio, e o creme, o bege, nossos porcelanatos que a gente está colocando nas maquetes, não são cinzas, são mais pro tom de bege. Aí uma coisa curiosa para falar também é essa questão do cinza. Foi até na aula de... Ixi, o que é cinza? Vamos ver que ela vai falar do cinza aí, né? Então é legal, assim, que essa professora, ela era muito, muito boa, assim. Então ela fez, eu vou fazer um sorteio e quem ganhar eu faço análise da pessoa. E daí tem lá os quadradinhos que você podia completar. Então, daí tem umas que saem com muito rosa, que às vezes as meninas gostam de rosa, né? Daí ela falou assim, depois vocês falam comigo, essa pessoa, depois você fala comigo, porque é meio sério, sabe? Então, teve isso, daí ela falou do cinza. O cinza ela foi engraçado, a gente deu muita risada, e fazendo uma outra ponte depois que eu vou comentar, que era assim... por muito tempo tem uma cor que chama crômio da Souvenir, porque assim, todo mundo gosta, todo mundo quer pintar fachada, tudo. E daí a professora falou, gente, não dá mais, as pessoas estão totalmente depressivas, vamos mudar, vamos trocar esse crômio por uma cor mais bege, assim, né? Então tem isso, tem o cinza, ele tem um lado bom de ser uma cor, assim, neutra, mas tem o cinza um pouco mais, com um pouquinho de vermelho. Então, por esse vermelho, você dá aquela acalentada, você dá uma abraçada, assim, no lugar, né? Então, tem isso. E daí foi engraçado também, esses dias, eu fui visitar a fábrica do Souvenir. Teve a loja Diamante lá, a Casa Diamante me convidou, e eu fui super legal, tudo. E daí eram 15, 20 arquitetos. E daí eles falaram, pelo amor de Deus, arquitetos, parem de indicar crômio. Acho que a professora lá, deve ter falado. Eu acho que sim. E o tanque, acho que da Souvenir, não aguenta mais pingar a cinza lá pra virar crômio, né? Eles falaram, pelo amor de Deus, eu dou um leque pra vocês de 2.000 cores, vocês me querem crômio toda vez. Deve ser o que mais vende lá, né? Então, daí é interessante, assim, porque a gente acaba sendo nós somos especificadores, sim, né? Então, agora eu mudei meu olhar, agora eu era fã do cinza, agora eu já tô pondo uns pinguinhos de vermelho lá pra ficar mais caloroso o negócio. E aí, pegando essa onda que muita gente acaba investindo até, né? Em Airbnb, eu vi que você fala um pouquinho sobre Airbnb. O que você tem para falar pra gente de projetos, de novidades? Como é que é essa parte do Airbnb? Legal. Hoje eu tenho um Airbnb, eu sou proprietária de um Airbnb
E eu fiz esse Airbnb, ele ser bem diferentão, assim, não só o projeto lá de arquitetura, né? Eu fiz um projeto ok, que estava na minha mão, eu era a minha cliente, né? Então foi legal essa possibilidade. Mas eu fiz uma coisa legal que acaba voltando um pouco, fazendo aquela ponte até do design biofílico, daria pra gente voltar a fazer essa ligação, porque eu fiz um Airbnb automatizado. Então, foi um investimento que eu fiz, não é grande investimento. Então, às vezes eu levo alguma pessoa lá, um profissional, ele fala, nossa, que legal. As pessoas, assim, dos visitantes piram no Airbnb, né? Ele chama Estúdio Morada 72. E depois já tá querendo vender aqui o Airbnb. Tá aproveitando. E ela fica em Campinas? Fica em Campinas. É pertinho aqui. Pra chegar aqui, eu passei ali na Álvaro Miller. Sim. É pertinho. É o Estúdio Morada, é o prédio, e o 72 é o apartamento. Então, na automação, eu coloquei a iluminação, eu coloquei o ar-condicionado. Então, é bem legal que é uma coisa que eu faço nos projetos, eu faço cenas Então, só que daí ficou mais legal por causa que tem automação. Então, às vezes eu faço... Quando a gente aperta o interruptor lá de um projeto meu, eu já deixo certo. Eu vou ligar os spots, o ponto central eu não vou ligar, e vou ligar os spots lá da frente dos quadros. Então, que o que você tá falando é totalmente de ter uma Alexa da vida... que fala, acende a luz ou liga o ar-condicionado. Então, daí lá o que eu fiz foi, eu não coloquei aquela Alexazinha, eu coloquei a Alexa tela, e daí eu fiz essas cenas. Então eu falo assim, Alexa, cheguei, né? Liga. Na verdade eu ponho para ligar tudo e já coloco o ar-condicionado. Então a pessoa tá chegando, morrendo de calor, então já fica ligado. Então isso é uma coisa legal, porque acaba sendo... pensado para atender uma questão sustentável. Então, a hora que a pessoa fala também, Alexa, tchau, não vai esquecer uma luz ligada, eu não preciso ir lá, eu não preciso... Ah lá, a Alexa, viu? Ela eu sou amiga das Alexas. Então, eu não preciso ter meu tempo para me direcionar lá, entendeu? Então, são umas coisas interessantes que hoje no mercado, eu até fiz uma busca há pouco tempo, fala que cresce 10% todo ano a busca por materiais assim, sustentáveis. Então, tem até agora roupa de cama têncil, que poderia economizar o ar-condicionado, porque o tecido ele é mais leve, é mais fresco, entendeu? Então, são essas questões que as pessoas já estão buscando, as pessoas mais, assim, com uma mente aberta, né? Elas vão em busca do que elas podem fazer pro planeta Terra, né? Porque foi até engraçado, eu tava vendo... Tem uma prima nossa que ela é lá de Belém do Pará. E daí eu tava vendo... ela falando sobre a COP, ela tá cobrindo a COP. E todo mundo lá morrendo de calor. Claro que os gringos não estão acostumados com a nossa temperatura. Não estão acostumados com 20 graus, né? Então, lá tá 40, chovendo, de repente para... Mas assim, você vê, gente, que é isso, entendeu? São coisas pequenas, né, que a gente deve fazer pra melhorar, né? Então, eu acho que o legal é que isso estava na minha mão e eu pude entregar, né, pra mim mesmo. Mas agora eu tô fazendo um outro Airbnb que vai acabar sendo um imóvel, né, um empreendimento lá em Minas Gerais que vão ter umas cabanas. Então, são umas geodésicas, assim, super legal. E então foi legal que eu pude levar esse conhecimento para lá. Então eu já falei, vamos implantar essa Alexa. Ela não pode ouvir, que senão ela vai querer trabalhar. E para atender, assim, porque assim, o que eu levo eu gosto muito de pegar essas mini experiências que a gente vai tendo na vida e vai implantando, né? São melhorias, né? Eu acho que falando lá do começo minha jornada desses meus 15 anos, é legal que eu acho que eu paro para prestar atenção, assim, o que eu já fiz de obra, o que eu já conversei com o pedreiro, que problema que eu já tive, que eu falo, não, se eu já fiz daquele jeito, vou fazer de outro, sabe? Então, eu acho que isso que a gente leva, assim, de evolução, né, para nosso trabalho, né? Eu acho que o legal é hoje olhar para trás e falar, puxa, quanta experiência que eu tenho. Agora que eu tô fazendo um projeto hoje, eu já faço um projeto
evitando todos os danos que podem dar, desde lá na construção até chegar a hora que você clica no botão ele para acender ou falar com a Alexa, aí vai dar tudo certo, né? Então, acho que esses são os 15 anos que eu carrego aqui na minha bagagem. E aí, falando em 15 anos, parabéns, né? Por Obrigada. 15 anos é uma história, né? Não é uma coisa que é repentina. E aí, falando do seu escritório mesmo de arquitetura, depois de 15 anos, assim, o que você pode considerar que é a especialidade? O que vocês mais fazem lá? Tá. Se alguém quiser te procurar, como é que faz? Legal. Pode falar que a gente põe os dados todos na tela ali, tá? Obrigada. Hoje eu faço bastante interiores. Eu tenho sendo mais procurado por fazer interiores, que eu acho que é meio cíclico, assim, né? Se faz o interiores, daí é um que fala pro outro, né? Meu escritório funciona bem por indicação. Então, hoje eu faço bastante interiores. E aí, falando em interiores, você faz residencial e corporativo também? Faço. Eu faço bem meio a meio, assim, dos dois. E acho que tem essa bagagem. E daí, no corporativo, a gente pode falar de uma iluminação de 4.000 Kelvin. Eu deixo um pouquinho mais branquinho. Mas mesmo em escritório, o pessoal usa o 3? Usa, a gente costuma usar, e o que a gente põe às vezes é na mesa de trabalho pontual 4.000. Entendi. Então, porque daí fica, no lugar do trabalho, eu consigo oferecer aquela iluminação mais necessária, assim, do que até em casa, falar de home office, né? Porque falar, nossa, beleza, você falou que eu vou ficar em casa de manhã, eu vou ficar tarde, mas e se eu passo o dia inteiro, né? Então, normalmente a pessoa escolhe um lugar para trabalhar, né? Sempre tem um cantinho lá do trabalho. Então, daí nesse ponto, a gente ou coloca uma arandela, ou coloca um pendente, assim, alguma uma peça mais direcionada para atender ali o trabalho. Porque, falando em comercial, industrial, daí a gente fala dos 6.000. Daí normalmente é os 6.000 Kelvin, mas o 3.000, o 4.000 ainda atende, tem bastante luminária que a gente pega e ela tá de 4.000, deixa eu falar, tudo bem, mas normalmente gosta de colocar tudo no 4, porque senão fica meio estranho você ligar uma branca, às vezes as pessoas querem fazer isso, mas eu vou colocar 3 e o de 6, porque daí eu ligo as duas, fica um misturado. Não, eu já fui na casa de um conhecido meu, que eu até zoei ele, né? Eu tinha um ventilador de teto que tinham 4 lâmpadas. Aí ele colocou 2 amarelas e 2 brancas. Eu sei. Aí eu até falei assim, pô, mas queimou e você pegou o que você tinha? Ele falou, não, é porque falam que um amarelo é melhor, outros falam que branco é melhor, então eu coloquei as duas. Manda o link pra ele do podcast, pelo amor de Deus. E fala, se ele quiser uma opinião, ele procurar. Dá pra me achar tem o meu site lá, o claudiapantalena.com.br, mas tem o Instagram também, Cláudia Pantalena Arquitetura. Cláudia, estamos chegando aí ao final do nosso podcast. Legal. Você falou que era pouco tempo, mas olha como é que passa rápido. Verdade, falou bem. Falamos muito. E aí eu queria suas considerações finais aí pra gente poder finalizar. Minhas considerações finais, eu acho que agora dá pra gente voltar a pensar lá na frase das cores, que vale a pena todo mundo imaginar assim, o que vale é a gente pensar o que a gente precisa, que é isso aí que eu falei da temperatura de cor, do ciclo circadiano. Pensar nas coisas mais pelo natural, assim, vamos dizer. Então, se eu tô muito animado, hoje eu tô vermelho, mas, nossa, tô precisando me acalmar, vou ficar quietinha, vou colocar minha luzinha baixa, vou pensar em uma roupa que eu queira ficar mais tranquila. Então, eu gosto de levar a vida nesses equilíbrios. Acho que a vida é feita de equilíbrios, né? Que a gente tem um tempo aí pra gente aprender. Teve o tempo da correria, mas acho que agora eu consigo parar para olhar para trás e observar. E quando a gente para observar, a gente vai chegando, vai se acalmando, né? Então, acho que a vida são esses aprendizados, né? Maravilha. Muito obrigado. Obrigada. Por todo o conhecimento de lâmpadas, de luzes, Valeu. né? E espero que você possa voltar para trazer novidades aí
vir. Já que você tem o site das tendências, verdade. Vamos ver se você volta mais vezes para poder falar disso aí. 2026, a gente já volta para falar das próximas tendências para 2026. Vamos lá, bora lá. Obrigada. Bom, pessoal, esse foi mais um Aceita Pix. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.